Mesmo para não cliente. WhatsApp 98416-1122. Associação Brasileira de Odontologia. Cadastre-se agora mesmo para um excelente tratamento na saúde bucal. Pequenas cirurgias odontológicas, extração de sisos, implante, canal, raspagem, limpeza, entre outros. Ligue agora no telefone 3271-5736. 104 o que vão falar, eu quero louvar, todo dia, toda hora eu vou cantar ao Senhor, meu louvor, pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei, 104, o louvor e adoração, da 104 eu encontrei, a número 1, no coração do povo de Deus, a número 1, do coração do povo de Deus, 104 FM. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Muito bom dia para você ligado na 104.9, a Rádio do Povo de Deus. Eu sou Tony de Oliveira. Estamos começando mais um debate ao vivo na sexta-feira, reprise aos domingos nesse horário. Você nos acompanha pela internet, você nos acompanha pelo 104.9 no radinho e você nos acompanha também pelo Facebook. 104 FM, a Rádio do Povo de Deus. Conheça o tema do dia. Muito bem, o tema de hoje diz o seguinte: a falta de paciência seria um sinal de que minha vida não é controlada pelo Espírito Santo? A falta de paciência, ela seria um sinal de que a minha vida não é controlada pelo Espírito Santo? Debate 104. Conheça os pastores convidados. 3 amigos já estão conosco aqui no estúdio para debaterem este tema desta sexta-feira, com reprise aos domingos. Pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. Bom dia, paz, meu amigo. Bom dia, Tony, bom dia aos nossos ouvintes aí, meu amigo Milovan, Elias Bernardo, que tem tempo que eu não via. Saudades. Né? Que bom a gente estar aqui. E falando sobre um assunto bacana, né? O povo anda muito estressado, você dá bom dia. Bom dia por quê? Nós vamos falar sobre isso aí. Um abraço a todos, que Deus nos inspire mais uma vez. Amém. Pastor Elias Bernardo, Igreja Evangélica Congregacional Santa Terezinha. Paz, meu amigo. Bom dia, Tony, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Pastor Charles. Bom dia, Pastor Milovan. Prazer estar aqui novamente para compartilharmos, ensinar e aprender, né? Graças a Deus. Amém. Que os nossos ouvintes sejam aqueles que mais vão sair ganhando nesta manhã. Amém. Pastor Milovan Lima, 2 igrejas agora. Segunda igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Milovan, a paz, e a outra? Paz, Tony. Continua com as paz, duas, meu pastor? amigo, Pastor Elias Bernardo, paz, meu amigo Charles Smith. Continuo sim. Às quartas e sextas, às 19h30 e domingo, 19h15, 9 da manhã, lá na segunda igreja quadrangular, na rua Mato Grosso 278, no bairro de Lourdes. E terça, 19h30 e domingo, 18h30, no bairro Jardim do Trevo, na rua 4, número 62. Amém. Pediu o nosso querido amigo Pastor Elias Bernardo para orar para nós na abertura do debate. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em favor das nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Reconhecemos cada bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o ministério que o Senhor nos confiou. Agora, Senhor, pedimos que, pela misericórdia e graça do Senhor,
sejamos tão somente canais de bênção para as pessoas que estarão ouvindo, ó Deus, esse debate, que haja edificação, ó Deus, crescimento espiritual, para a honra e glória do Teu nome, assim oramos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 104 FM. 104 FM. Debate pela Rádio do Povo de Deus. Um abraço, bom dia. Você participa com mensagem de texto aqui pelo 339-9961-0104. Muito bem. Pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. Como ser uma pessoa paciente e pacífica? Qual é o segredo para manter a calma quando as coisas nos irritam, hein, Pastor Charles? Olha, eu acho que viver no mundo é motivo suficiente para a gente estar irritado quase que o tempo todo. Agora, como é que eu faço para ser calmo? Nascer de novo da água do Espírito. O Espírito de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que produz mansidão no nosso coração. Eu acho que, na verdade, quando eu estava vendo o tema do debate aqui, eu acho que uma das maiores evidências que a pessoa não tem paciência, né, é a língua. Nós vamos falar muito sobre a língua, porque diz, né, em Provérbios 18, fala que o poder, né, a vida e a morte estão no poder da língua. Então tem gente que não consegue controlar a língua. Eu acho que essa questão da irritabilidade, nós temos um maior exemplo, né, gente? O homem mais manso que existiu foi Jesus Cristo. Teve tantos motivos para perder a paciência. E eu acho que essa vida moderna da gente, ela consegue produzir essa irritabilidade. Se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de imersão na palavra, se eu tirar os meus olhos da cruz, se eu perder o foco, com certeza eu vou me tornar uma pessoa inquieta, né? Meu coração vai ficar ansioso. E aqui eu quero falar muito da questão da língua aqui, porque eu estava lembrando de Tiago 3, né? Ele fala assim, no capítulo 3, verso 2... Todos nós tropeçamos em várias coisas. Então ele está colocando todo mundo, não tem exceção na regra não. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. E aí ele vai fazer comparações, né, do cavalo, que você tem que colocar um cabresto, e com um cabresto você domina ele todinho. Um navio que é tão grande, mas com leme você consegue dar direção para onde o navio precisa ir. E aí ele fala outra coisa aqui, ele diz assim, no verso 8... A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor, Deus Pai, mas também com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes que foram criados à imagem de Deus. Então, para você que está do outro lado aí, vida de oração e imersão na palavra, um chazinho de camomila também vai ajudar bastante. Muito bem, é o nosso debate pela Rádio do Povo de Deus. Pastor Elias Bernardo, vamos ouvir o senhor agora sobre essa pergunta aí, pastor. Ok, eu quero citar aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16, que Paulo diz assim, andai em espírito e não satisfareis o desejo da carne. Né? Então, concordando com aquilo que o pastor Chaves já colocou, o nosso desafio como cristão é andar em espírito. Exatamente. Infelizmente, grande parte da igreja, no meu ponto de vista, não anda em espírito, né? E quem não anda em espírito, com certeza será dominado pelas obras da carne. Então a carne não tem nada de bom na carne. A natureza pecaminosa que nós herdamos é tudo de ruim. Então quem, como diz a pergunta do Chapolin, né? E agora quem poderá nos ajudar? Só o Espírito Santo de Deus, só Ele, né? Então o que é andar em Espírito? É você manter comunhão com Deus. E o que eu preciso para manter comunhão com Deus? Buscar Deus com sinceridade, com honestidade, manter comunhão com a palavra dEle, né? E conversar com Ele. Parece que é simples, né? Mas é um desafio tão grande para as pessoas, porque a questão da pressa, como foi colocado aqui pelo pastor Charles, né? A vida é muito corrida e as pessoas, então, elas não colocam aquilo que é primeiro em primeiro lugar. A Bíblia diz para buscar primeiro o reino de Deus, mas os compromissos aqui na terra parece que são mais importantes do que o compromisso com o céu. Então a pessoa fica naquele dilema. Então eu tenho que aprender isso, Deus primeiro. Se Deus for primeiro, Ele vai me dar
condição de resolver esse tipo de problema. Eu coloquei outra coisa aqui, em Mateus 11, 29, Jesus ele nos manda aprender com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, quem não aprende com Jesus não tem descanso. Vai ter tribulação o tempo todo. Porque quanto mais o mal é semeado, mais ele vai ser colhido, né? Então, essa é a minha introdução. Muito bem, a falta de paciência, ela seria um sinal de que minha vida não é controlada pelo Espírito Santo? Vamos ouvir o nosso querido amigo pastor Milovan Lima. Sobrou nada para falar, né? Muita coisa. Mas tem uma coisa que a gente precisa muito, além do Espírito Santo na nossa vida, é a prática, né? Não adianta você buscar o Espírito Santo, pai, me dá paciência, me dá paciência. Isso é uma coisa que você tem que praticar todo dia. Todo dia você tem que praticar a paciência, porque todo dia você passa raiva. Todo dia você passa... Quem dirige sabe o que eu tô falando, né? Aqui em Valadares, quem dirige, se a gente... Tem que engolir. Se a gente tem que fazer uma oração forte antes de sair de casa, porque o negócio é muito brabo, né? Então, assim, e a oportunidade de a gente praticar a nossa paciência. A gente pratica a nossa paciência dentro da nossa casa, a gente pratica a nossa paciência saindo de casa, a gente pratica a nossa paciência no trabalho, a gente pratica a nossa paciência na igreja, pratica a paciência na igreja, pratica a paciência na igreja, pratica a paciência na igreja. Não agarrou não, viu, gente? Eu que tô repetindo mesmo. Então, onde você vai, pratica a paciência na família. Então, para todo lado, nós temos que praticar. Não é todo dia que dá certo, na verdade, mas a gente precisa, além do Espírito Santo na nossa vida, viver diário aí, praticando a paciência, que não é fácil não, né? Falar nisso eu já tô preocupado aqui. Você fechou o portão da rádio? Tá trancado? Quer me fazer rir, né? Tá trancado. Aqui, mas em cima da fala do Milovan, outro dia alguém virou pra mim na igreja e falou assim: não, pastor, o senhor me passa uma tranquilidade, o senhor é manso. Eu falei: não, eu preciso ser. Ou eu tento exercitar a mansidão, ou eu infarto. Então, eu prefiro continuar no caminho de exercitar a mansidão. É um exercício diário. É exercício diário, é isso mesmo. Se você, porque, eu sou paciente. Não tem aquele que não perde a paciência, gente. Não tem você falou de Jesus aí, né? Jesus é manso. Na hora que você falou assim, Jesus é manso, me veio logo a chicotada que ele tava dando e jogando as mesas no chão para todo lado. Até Jesus perdeu a paciência, lá com Pedro também. Então, assim, não é questão de falta do Espírito Santo, é falta de prática. O Espírito Santo é geral, entendeu? Mas, se você não pratica, não adianta nada. E aí entra o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Que o domínio próprio... Isso, você só sabe se tem esse domínio próprio quando você passa por aquela situação. Quanto mais você passa, mais você vai adquirindo aquela experiência ali, mais você vai dominando. Não tem como você dominar nada se você não pratica aquilo que você precisa dominar. E então, aí... Pode falar, Patrícia. E aí tem um detalhe também que eu acho bacana, né? A gente tá falando muito aqui, eu tava pensando muito na questão da língua, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. E as nossas palavras, ela tem um peso moral e espiritual. Você vê que Salomão escreve lá em Provérbios 18, 19... Ele fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. Forte. Não é? E Jesus falou uma coisa também que me preocupa muito para quem está do outro lado, que é muito nervoso, né? Jesus falou lá em Mateus 12, 36, 37, que nós vamos prestar conta de toda palavra ociosa que sair da nossa boca no dia do juízo. E ele fala, pelas suas palavras você será justificado, ou por suas palavras você será condenado. Então, no dia do juízo, as nossas palavras vão ter peso também, né? Porque tem gente que fala que nunca pegou numa arma para tirar, não, mas a língua é homicida que já tem um currículo vasto. Guerra Fria. Exatamente. Outra questão, uma historinha, né, que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante. Uma irmã chega pro pastor e falou assim: pastor, ore por mim para eu ter muita paciência, porque a coisa tá difícil. Aí o pastor orou por ela.
falou, Senhor, dá tribulação à tua serva. Ela parou a oração e falou assim, não, pastor, não é isso que eu pedi. Mas Romanos 5, 3 e 4 fala que a tribulação produz paciência. Então Deus trata com a gente primeiro. É aquilo que eu né? venho falando, né? Uma Exatamente, prática. é. Então, muita gente acha que a tribulação é só o diabo. Não. Deus trabalha conosco, tudo ele aproveita, né? Toda situação, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, passando por tribulação, olha a tribulação que José passou no Egito, olha a tribulação que Jó passou, né? Então, para termos um caráter maduro na nossa vida espiritual, a gente tem um processo, né? E o processo, muitas vezes, ele é doloroso. Mas fazer o quê? Não tem jeito de sair dele. Então, é pedir graça a Deus, permanecer. Eu vi uma frase bacana, me mandaram, está escrito assim: você acha que é humilde? Espere até Deus te pedir 3 coisas. Servir quem te feriu. Primeiro. Segundo, abençoar quem te traiu. Não. E ministrar para quem manchou seu nome. É forte, não é? Puxado. Eu também acho. Eu falei, epa, deixa eu fazer uma autoanálise aqui. Vou começar por mim, né? Porque às vezes a gente pensa que é humilde. Quando o pastor Elias citou, né, Mateus 11, quando o Senhor fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, Jesus está convidando a gente para trocar de fardo. Sim. Nosso fardo é pesado. Às vezes a luta que a pessoa enfrenta é, mas isso não pode ser motivo para a gente perder o equilíbrio. Porque o Espírito Não Santo, justifica. o Espírito Santo é que produz paz no nosso coração, mesmo em meio à tribulação. E a palavra paciência na Bíblia, ela tem a mesma raiz de perseverança. Então, onde a Bíblia manda você perseverar, é você ser paciente. Onde ela diz que você tem que ser paciente, você tem que ser perseverante, né? Mas é um desafio. O pastor Milovan falou um negócio, é verdade. A gente, em todo tempo, nós vamos ser provados em situações, em ambientes diferentes, para ver até onde nós temos domínio próprio. Até onde nós damos espaço para o Espírito Santo estar no controle da nossa vida. E a respeito do orgulho também que o senhor citou, pastor? Tem gente que é tão humilde, mas tão humilde que tem orgulho de ser humilde, né? Gostei dessa. É o debate pela Rádio do Povo de Deus, você vai nos acompanhando aí. Um abraço, obrigado pela sua companhia. Meus amigos, quando Moisés perdeu a paciência e bateu na rocha e saiu água para Israel beber, por que Deus o excluiu aí da terra prometida se ele apenas perdeu a paciência? Como é que pode acontecer isso aí? Como pode? E pode acontecer com qualquer um, hein? Sim. Quem fala primeiro, Milovan? Pode ser, né? E aí, meu amigo? Mas, na verdade, tem todo um contexto por detrás disso aí, né? Não é simplesmente ele perdeu a paciência e bateu na rocha. Ele perdeu Sim. a paciência várias vezes e teve paciência na hora que não era para ter várias vezes também. O próprio Deus discute com ele sobre essa questão, né? Teve momento que não era para ter paciência, ele teve momento que era para ter, ele não teve. Só que a questão da rocha aí é algo espiritual, é algo muito mais forte, né? Porque ele não estava batendo em uma rocha qualquer, aquela rocha simbolizava Cristo, né? Então não era simplesmente, vou bater. E a outra coisa, uma ordem direta de Deus, né? Ele era para ter tido mais paciência mesmo, ele era para ter analisado, ele era para ter pensado. Você está ali recebendo uma ordem direta do próprio Deus. Não é como se o pastor Charles falasse assim comigo: abre aquela porta ali para mim, eu meto o pé na porta que eu já estou nervoso. É uma coisa. Agora Deus fala comigo: abra a porta, eu meto o pé, eu tô me revoltando contra a ordem direta de Deus. Eu estou fazendo... quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Né, pastor Elias? Uhum. Às vezes o pai dá uma ordem pro filho, o filho sai batendo aquele pé. Aquilo ali é uma falta de respeito, é uma desonra muito grande. Então, tem todo um contexto por detrás dessa passagem aí. Eu citei agora há pouco que Jesus também perdeu a paciência e não foi porque foi falta de espírito. Há momentos que vai acontecer isso. Só que o caso ali de Moisés era muito mais sério do que a gente pensa. É uma ordem direta do próprio Deus. Ele deveria ter sabedoria, não foi só a paciência, foi falta de sabedoria.
ele deveria ter a sabedoria necessária, ele deveria ter a paz necessária, ele deveria ter a paciência necessária. Ele já tinha passado por tantas outras coisas que enfureceu ele mais ainda. Imagina uma coisinha tão simples daquela ali. Então, não é simplesmente ele bateu na rocha e Deus o impediu de entrar na terra prometida. É a mesma coisa que alguém, aconteceu alguma coisa com alguém, ou a pessoa ser julgada, né? Ah, mas eu só fiz isso. Não, peraí, não só consequência. Tem uma consequência, tudo tem um... Ah, eu só falei isso. Não é porque você falou, é o contexto geral de tudo que está acontecendo. Então a gente tem que analisar o caso por inteiro para definir o que aconteceu. E na nossa vida é assim também. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar de uma bênção, como o pastor Charles falou ali, por coisas que nós falamos ou pela nossa falta de paciência. Não vou falar muito porque eles não deixaram sobrar nada para mim da primeira vez, vou deixar sobrar para eles. Aqui, outra coisa também que a gente tem que observar nessa passagem, que Moisés, ele foi um homem que teve uma intimidade muito profunda com Deus. A Bíblia diz, né, que Deus falava com ele face a face, como um homem fala com outro homem. Olha que intimidade que esse homem teve com Deus. Então a Bíblia diz, lá em Lucas 12:48, quem muito é dado, muito será cobrado. A responsabilidade de Moisés, diante daquele povo todo, era muito grande, né? Então ele tinha que dar um bom testemunho e não esquecendo da parte que o pastor Milovan colocou, aquela rocha era a representação de Cristo ali. Então na primeira vez, Deus falou assim, você vai ferir a rocha. Na segunda vez, Deus disse, você vai falar a rocha. Então olha a diferença. Se Cristo padeceu uma vez, ele não vai padecer de novo, né? Eu vejo simbolicamente dessa forma. Então, como por exemplo, nós pastores, quando um pastor cai, é a mesma coisa que quando um neófito, um novo convertido cai? Não é, gente. Então, quando Deus investe na nossa vida, a nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que o diabo está com toda a artilharia dele apontada... Desculpa te interromper, mas nem quando o pastor não cai e os outros acham que ele cai, já é problemático? O pastor já é visado. Então, imagine, o diabo está com a artilharia dele toda apontada para quem primeiro na igreja? O líder. Pastor. Então, o próprio Jesus vai dizer, eu ferirei, né? Era uma profecia a respeito de Jesus, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Então, o pastor, o líder, aquele que tem mais de Deus, ele é mais cobrado por Deus. Eu vejo que essa forma que eu posso interpretar a passagem. A forma que Deus tratou Moisés, a severidade. Deus tratou Moisés. Então Moisés era o último que poderia fazer isso, né? Então Deus falou assim, por causa disso, você vai para o céu, tudo bem, mas você não vai entrar na terra. Mas Moisés estava de boa, né? Eu falei, tá bom assim. O céu é o suficiente. Ô Tony, eu só vou contextualizar aqui para quem está do outro lado aí, porque é o seguinte, em Êxodo 17, a primeira vez Deus mandou Moisés ferir a rocha. Eles estavam num deserto chamado de Refidim, que ficava perto do Monte Horebe e bem próximo à divisa do Egito, de onde eles tinham saído. Então, não é o ferir, porque a primeira vez Deus pediu para ele ferir e ele fez exatamente da forma que Deus mandou, tá? Vamos lembrar, eles estavam saindo do deserto. Essa passagem que a gente está falando aqui, ela vai ocorrer 38 anos depois de Êxodo 17. Quando essa passagem que a gente está falando dele ferir a rocha, né? Agora já é Números capítulo 20, tem 38 anos. Então vamos fazer umas considerações. Já tinha 38 anos que Moisés andava com o Senhor. O nível de paciência dele já deveria estar bem mais aprofundado. Porque veja bem, é o povo que está reclamando... É a prática que eu falei, ele teve 38 anos. 38 anos. Porque o povo estava reclamando de quê? De falta de água. Mas é o mesmo povo que durante toda a travessia do deserto reclamava da mesma coisa. Então, gente murmuradora perto da gente faz a gente perder a paciência. É aí que você precisa ter domínio próprio. O que vai acontecer? O texto de Números 20 fala
que quando o povo reclamou, quando ele chega nesse lugar, porque agora ele está em Meribá, ele está em outro lugar, ele está num deserto que ficava no mundo antigo, perto da divisa de Israel com o território de Moabe e de Edom. E aí o que acontece? Ele vai botar o rosto no chão, junto com Arão. O Senhor vai manifestar a glória dele no tabernáculo. E aí o que acontece? O povo está ali de novo reclamando que não tem água. Deus fala com ele, por quê? Para ele falar a rocha. O que ele decide fazer? Ele está tão impaciente ali, primeiro ele chama o povo de rebelde. Não tão diferente dos dias de hoje, né? Mas ele chama o povo de rebelde. E ele fala assim, vocês querem que nós venhamos saciar a sede de vocês? Veja bem, não era ele que ia saciar a sede do povo, era o próprio Senhor. Isso já tinha acontecido 38 anos antes. No lugar de falar, ele vai ferir 2 vezes. E aí, qual a lição que a gente pode tirar pra gente aqui? Tudo que fica acima da sua fé faz você tropeçar no seu ponto forte, porque ele era manso. O que faltou para ele no momento que ele mais precisava? Algo que já era da natureza dele. O homem mais manso, quando precisou de mansidão, não teve. Talvez uma falta de vigilância naquele E aí momento, o que acontece? Como Deus manifestou a glória dele ali no tabernáculo, quando ele, em vez de falar, ele decide ferir, lembrando que 38 anos antes Deus mandou ferir, ele feriu. Agora Deus está mandando ele falar. Ele vai ferir? Vamos entender aí o que vai acontecer nesse momento. Ele está desonrando a santidade e a glória de Deus perante todo o povo de Israel. Sério. Por isso o Senhor falou com ele. Primeiro, não foi só a falta de paciência. Deus deu um comando, ele fez outro. Ele desonrou o Senhor na frente. Eu disse agora há pouco, ele era uma ordem direta de Deus, não era de um qualquer. Ele desonrou o Senhor na presença de toda a congregação, ele era líder. Se Deus deixasse isso passar batido, o que ele estaria ensinando para o povo a quem levantou Moisés para conduzir pelo deserto? Vamos imitar ele. Vocês podem fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente deve tomar muito cuidado, porque tudo que estiver acima da sua fé, a gente está falando aqui da falta de paciência, pode ser incredulidade. Concorda? Sim. Pode ser amargura no coração. Tudo que estiver acima da sua fé. Vamos conjecturar? Quem sabe Moisés tinha tido um problema em casa com a esposa. A gente tem, às vezes a gente erra nisso, né? A gente chega em casa, tem um problema, aí a gente vai para a igreja, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai querer descarregar em alguém que não tem nada a ver com o problema. E o povo estava pedindo uma coisa que era natural deles pedirem, ué. Você está no deserto, você vai querer o quê? Não, na verdade, ele já estava com aquele povo ali, que era um povo que entrou no deserto. Antes de sair do deserto, o povo já era daquele jeito. Lá em Piairote, olha o que Moisés passa lá em Piairote, o povo nem tinha chegado ainda. Então assim, e é o mesmo povo que Deus falou, Moisés, eu vou matar esse povo. Deus falou, não, Senhor, não mata não tem paciência. Então assim, um momento em que ele teve paciência, outro momento em que ele decide, talvez teve a falta de paciência, não sabemos por quê. Pode ter vários motivos, mas eu continuo naquilo que eu te falei. É uma ordem direta de Deus, não é qualquer um que estava falando com ele. E viu aí o efeito não era Arão. A falta do domínio próprio? Isso. Gerou uma consequência, quer dizer, pensa um homem que passou quase 40 anos conduzindo o povo pelo deserto e não poder entrar na terra prometida. E outra coisa, viu, Tony? Deus falou isso com ele, ele tentou voltar nesse assunto e o Senhor falou com ele, não me importunes mais acerca disso. Você já pensou o que é Deus falar com você para você não importuná-lo mais, bater na mesma tecla? Yeah. E Deus ainda foi muito bom, né? Porque deixou ele subir no Monte Nebo e ver lá de cima. Pelo menos ver a terra. Falou, você vai ver, botar o pé você não vai não. Mas isso serve, por exemplo, para nós, o pastor Milovan está falando aqui do trânsito. Gente, o trânsito não vai melhorar. O trânsito sempre vai piorar. Agora, por isso que nós oramos quando a gente sai de casa e quando a gente volta. Nós temos que orar o tempo todo. Orar e sem cessar. Porque você sai de casa de boa, exalando o mais profundo azeite que Deus coloca no seu coração, mas tem um filho de Belial que cruza o seu caminho e você, se não vigiar, você perde a bênção. Você saiu tão tranquilo de casa, né? Verdade. Para cumprir um propósito. Isso aí também no dia a dia, no relacionamento de um casal. Outra coisa,
Tá nervoso? Um jogo de futebol. Tá nervoso? Evita de abrir a boca, afasta um pouquinho, deixa a ira passar, depois eu me você treinei conversa. nisso aí. Quando Aí. eu era muito nervoso, eu era muito bravo, falta de paciência. O tempo passou, eu falei, você quer saber de uma coisa? Se eu estiver nervoso, eu vou ficar quietinho no meu canto. Às vezes minha esposa pergunta assim, nossa, por que você tá demorando a responder? A primeira vez que ela perguntou, eu já falei, eu tô Os sinais estão aí. filtrando, Os porque se eu sinais abrir estão a aí. boca agora, o pau quebra. Então quando eu estiver em silêncio, pode esperar que eu tô filtrando para evitar de arrumar problema maior. É a questão da prática, da paciência. E é todo dia. Nós vamos virar o debate inteiro e vamos encerrar falando sobre isso. É a prática da paciência. E falando sobre Moisés, é o que Moisés não teve. Naquele momento, olha que coisa tão pesada, naquele momento. Mas eu volto a dizer, não foi a questão da falta de paciência, foi a questão de quem é que estava falando com ele, a reação de quem é que estava falando com ele. Olha aqui, Paulo ainda faz um comentário, a gente está falando disso aqui, né, sobre a fala, Efésios 4, 29, ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Ruim, imprópria, suja, né? Mas só aquela que for para promover o quê? Edificação. Ou para que dê também graça àqueles que Ouve. Então as nossas conversas devem transmitir o quê? Paz, Tranquilidade, bondade, segurança, tranquilidade. Então, né, Milovan falou um negócio que eu acho que é sério. As mulheres também, né? Vou falar para as irmãzinhas que estão aí, que diz que quando mulher tá de TPM, se você chega perto, as facas ganham vida própria dentro de casa. Eu falo, irmãs, Elas ganham asa, né? deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí do outro lado, minha irmã. TPM na Bíblia, tudo pode melhorar. E o Espírito Santo não vai sair da irmã quando a irmã estiver nessa fase, não. De vez em quando chega a ser uma desculpa, não é uma prerrogativa, exatamente. né? Desculpa é uma palavra muito feia. Uma prerrogativa. Exatamente. A irmã tá aí, ó, querendo matar o marido, matar os filhos, porque tá na fase da TPM aí. Deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo não vai sair da irmã, porque a irmã tá dessa fase, não. Então, nessa hora, o domínio próprio é essencial. E o marido que tá perto, na hora que você vê que ela tá te olhando atravessado, recua. Estende a bandeira da paz, espera um momento certo para se aproximar, viu? Então, veja bem, eu tinha uma pergunta aqui para a gente pensar. A gente peca mais ou erra mais na ação ou na reação? Na reação. Reação? Na reação. Concorda, pastor? Eu acredito que sim, porque o diferencial de um servo de Deus para quem não é a reação diante das situações. Nós erramos também na ação, muitas Sim. vezes, né? Aí você perguntou quem erra mais. né? Por exemplo, Saul errou muito na ação. Deus mandava ele fazer do jeito dele, né? Mas a reação é uma provocação, né? E o diabo, não tem esse negócio de falar assim, não, o diabo não tem nada a ver com isso, porque acho que 99% ele tem sim, porque ele veio para fazer isso, e ele está fazendo o papel dele bem feito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa reação, palavras que provocam, né? Atitudes que querem nos rebaixar, nos humilhar, e aí entra o nosso orgulho em cena, né? Então a gente tem que segurar a peteca nessa hora. Eu acho que a indignação, a gente tem que entender o seguinte, tem coisa que deixa a gente indignado. Sim. E não é errado a gente se indignar. Você vê uma injustiça sendo praticada, você vai ficar, aleluia, glória a Deus. Não, se você está vendo uma injustiça que é feita com o filho, que é feita com o cônjuge, que é feita com a população, que é feita com quem quer que seja, a gente tem que ficar indignado. Sim. Até para isso E mover... aí que vem a reação, né, muitas vezes. Até para mover o nosso coração, para a gente poder fazer uma autoavaliação, orar, mudar as ações. Sim. Né? O negócio é que a gente precisa indignar, não tem problema nenhum. Agora, o que eu faço... Irai-vos, mas não pequeis. O que eu faço movido pela indignação é que pode se tornar pecado. É isso aí. Ireis. É ração. Mas não pequeis. pequeis. Controla a boca, mantém uma certa distância, Conta Controle os olhos. controle os Conta olhos. Você 50. fala com os olhos também. Exatamente. Você Contar fala com até o corpo. 50, acho que Você não não, ajuda, às vezes a pessoa ela não fala com a boca, mas ela já está mostrando tudo com o olhar e com o gesto. Entendeu? E a gente implica até com isso, né? Implica porque a A pessoa pessoa. mudou o semblante, você já... A pessoa. Vou ficar calado.
Então, eu fico assim, você ó, já falou tudo. aqui, Com os ó, olhos. Quando faz com a mão. Já falou com o corporal, já falou com os olhos, já falou com o corpo, então a vida inteira, não adianta, irmão, a vida inteira é um treinamento, Agora, a prática da em cima do que o Milovan tá falando aí, tem uma uma imagem que mandaram pra mim que tá assim, que ironia, não dizer nada pra evitar conflitos ou viver em conflitos por não dizer nada. Nossa, é o dilema. né? Aí tem que ter um ponto de equilíbrio, Exatamente. né? É o ponto de equilíbrio que vai mudar. Fala na hora certa. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Mas é bom porque o Milovan tá colocando, porque é verdade. Nós estamos colocando aqui, gente, que a gente não pode ser precipitado no falar. Mas não significa que a gente tem que ser mudo o tempo todo. Não, tem que falar na hora Quem certa cala, e da consente, forma né? certa. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de tempo. Tem calar. hora que é pra você falar, você não fala. Como eu citei Moisés, quando ele teve o tempo que era pra ter a falta de paciência com o povo, ele não teve. Mas na hora que era com Deus, ele agiu diferente. Então, assim, agiu de forma errada, na hora errada, com a pessoa errada. Não. E às vezes a gente precisa falar quando necessário, se calar quando necessário, né? E tem hora que a gente às vezes confunde as coisas. Fala às vezes porque ninguém é perfeito, às vezes a gente fala na hora que era para ter ficado calado, se cala na hora que é para falar, né? Então nós temos que ir praticando para atingir a perfeição nessa situação aí e continuar ali para na hora certa você ter a sabedoria, que aí a gente volta para o Espírito Santo, né? Aí a gente volta para o Espírito Santo. É a falta do Espírito Santo no momento que você estiver falando, dependendo do que você está falando. Aí é a falta do Espírito Santo. Você não está sendo conduzido. Eu preguei na igreja domingo passado. Você só dá o que você tem. O que está dentro de você é o que vai sair. Então, se você tem um Espírito dentro de você, é claro que uma hora ou outra, ninguém vai deixar de perder a paciência uma hora ou outra. Mas na maioria das vezes, nós vamos praticar e aí o Espírito Santo vai nos conduzir a falar as coisas certas na hora certa. E lembrando que nós não estamos mortos, nós estamos mortificados Tem em sangue Cristo. correndo aqui. Processo. O velho homem tá aí. Ele toma banho com a gente, ele vai trabalhar junto com a gente. Lembrando que não é prerrogativa, né? Exatamente. Eu já vi pastor falar assim, eu sou crente, mas essa mão aqui não é. Misericórdia. Uai, então não é crente de jeito nenhum. Ou você é por inteiro ou você não Exatamente. Agora, Entendeu? pegando uma questão assim também da nossa classe pastoral, do líder, a gente não pode passar para a igreja que nós somos super crentes. é. De jeito nenhum. A igreja tem que ver também os nossos defeitos. Então tem muito pastor que quer demonstrar que, né, ele é o X. Chega a ser falsidade, né? Chega a ser falsidade. Você tá dentro da Então ele sua vai vender casa, uma né? imagem. Então a igreja vai ver o pastor errando. E o pastor tem que conscientizar a igreja também que ele erra, ele é humano. Né? Nós não estamos falando de Moisés aqui. Então eu não quero justificar os erros do líder. Nada disso, irmãos. Eu só quero que a igreja entenda. Porque muito crente fala assim, eu não vou ficar naquela igreja porque aquele pastor, ele faz isso, faz aquilo. Aí a pergunta para essa pessoa é a seguinte, olha, você não tem erro? Você está procurando uma igreja onde tem um pastor perfeito, que não erra? Né? Então, eu tenho que mostrar isso para a igreja, eu erro. Mas a diferença é que eu estou procurando sempre acertar. Eu erro, né, buscando acertar o alvo. E a gente está num processo de transformação, né? Todo mundo entende isso. Eu falo que a gente deveria andar com a placa no pescoço em obras. A gente está em reforma de caráter, né? E o cristianismo é o único caminho que permite você hoje ser melhor do que você foi ontem e amanhã você ser melhor do que é hoje. Todo dia você não... Nós estamos em construção, né? Eu só acho que a falta de paciência, de domínio próprio, mostra que tem alguma coisa errada nesse relacionamento que eu estou construindo, né? Porque o Espírito Santo, ele vai produzir isso. É garantia. Se você tem uma vida de oração, se você realmente é sincero na sua oração pedindo ao Senhor, muda minha natureza, né? Uma vez nós brincamos aqui, acho que a gente estava aqui me louvando da teimosia, que eu falei, Jesus ainda amansa jumento.
A gente, às vezes, tem um temperamento de jumento Eu lembro. mesmo. Falei, Deus amansa Falando em jumento. jumento, né? Amansa. Jumento. Fecha as portas. Deus amansa jumento. Então, por exemplo, o temperamento ele tem que ser transformado. Tem aí, né, quem estuda aí, que fala que tem um temperamento colérico, sanguíneo, né, que são pessoas que têm. Eu acho que tem momentos também, nós precisamos entender o seguinte: Deus precisa de todo tipo de temperamento, mas ele transforma todos eles. Todos. Eu sou fleumático. O outro fala, eu sou colérico, né? Eu sou sanguíneo. Eu falei, não, filho, você tem que ter um temperamento controlado pelo Espírito. Porque a palavra de Deus garante isso, né? Eu vou do jeito que eu sou, mas eu não permaneço da maneira que eu fui. Deus me transforma, né? Se ele não me transformar, É o testemunho da presença Exatamente. de Deus, né? Você pega aquela pessoa que era eu, por exemplo, quem me conheceu no passado, eu era bravo, implicante. O tempo passou, aceitei Jesus, a minha vida foi mudando, as pessoas notam hoje. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me conhece. Nós nos vimos aí de não sei quantos anos que a gente ficou sem ver. Falou, rapaz, nós estudamos junto em 1986. Você era terrível, hein, rapaz? Eu falei, Brigava com todo mundo. agora eu sou pastor, o tempo passou, a gente muda. Então, assim, e isso serve de testemunho do que a presença de Deus pode fazer na nossa vida. Né? Cada dia é um testemunho novo. Como o pastor Charles falou, cada dia você é uma pessoa melhor. Então, aqui. Eu fui lá na frente, agora eu volto um pouquinho atrás. O pastor, ele erra, mas o pastor tem que acertar mais Com do certeza, que erra, né? Então, o pastor, ele tem que ser o exemplo da igreja. Ele tem erros, ele tem falha, ele tem pontos fracos, com certeza tem. Mas ele é o grande exemplo da igreja. Então, se a igreja, o problema da igreja é o pastor, aí a igreja se torna um caos, né? Aí o conselho que a gente dá é: ore a Deus, busque uma outra direção, porque assim não vai dar. É o nosso debate. Estão conosco hoje aí o pastor Milovan Lima, Elias Bernardo e Charles Smith, falando sobre a falta de paciência. Seria um sinal de que minha vida não é controlada pelo Espírito Santo? Ô pastor Charles Smith, vou começar com o senhor aí nessa pergunta. Perdi a calma, por exemplo, falei besteira. E agora, o que eu faço, hein, pastor? primeira coisa é reconhecer que errou, que falou o que não deveria, que tem gente que é bom para ferir, mas é péssimo para pedir perdão, né? Então eu acho que a primeira coisa, se eu tenho consciência que eu falei o que não devia, que as minhas palavras não promoveram edificação, mas feriram o outro, eu também tenho que ter a humildade de reconhecer que eu errei, né? Então eu acho que o primeiro passo é esse. E outra, é aquilo que eu falei, sempre procurar conversar fora daquele sentimento de ira. A boca fala do que o coração tá cheio. Então não adianta. Se você tá nervoso, Tony, eu vou conversar com você, Tony. Você é nervoso e eu nervoso? Nenhum vai ouvir o outro. Nenhum dos dois vai ouvir. O sangue vai falar mais alto. Vai falar mais alto. Então eu acho o seguinte, todos nós, de novo naquilo que o Tiago falou, todos nós tropeçamos em algumas coisas. Então eu acho que perder, né, o controle, às vezes falar no momento de discussão, isso pode acontecer naturalmente. Nós somos humanos, nós estamos falando para anjo aqui. Tanto os que estão falando aqui dentro como quem está ouvindo aí, a gente é gente do mesmo jeito. Pode não parecer não, tá? Pastor Elias está falando aqui, tem gente que acha que a gente, pastor, é anjo disfarçado de homem, né? Não, é comedor de feijão igualzinho quem está ouvindo. Mas eu acredito... Com uma diferença. Isso, mas... Com uma unção liberada de Deus sobre a nossa vida, uma capa de autoridade. Mas somos humanos. Sim, somos né? humanos. Só tô falando a diferença. Né? Essa humanidade, porque eu acho que se você não consegue ver humanidade na espiritualidade, as pessoas vão ter uma visão distorcida de quem a gente é. Então, às vezes, nós pecamos por falar demais, pecamos por não falar quando deveria falar, mas eu acho que calçar, né? O calçado da humildade, reconhecer sua falha, pedir perdão para o outro e outra coisa, e aprender, né? Se você está perdendo paciência por coisas pequenas e fúteis, que estão trazendo dissabor com a família, no casamento, meu irmão, vigia. É o Espírito Santo. Isso, vigia sua boca, começa a colocar coisas mais importantes. Paulo fala em Colossenses 3 que a gente tem que ter na nossa mente as coisas que são do alto.
e não as coisas que são de baixo. Então, às vezes, vive na terra sem perder o céu de vista. Então, Deixou o homem dominar, né? isso aí. Deixou o homem dominar. E a questão- Nós não podemos ser dominados Isso aí. pelo homem, o velho homem que você falou agora há pouco, né? Nós Tá estamos com a gente o mortificados. tempo todo. Se a gente... se a nossa vida diária é uma prática de falta de paciência, quer dizer que quem está dominando é o velho homem. Calvino falava um negócio que é interessante. Ele falava assim, ó, tudo que você vê em mim de bom, você fala, não, o pastor Elias é um cara, ó, um pastor top. É isso, é isso, é isso. Tudo é ação do Espírito Santo na minha vida. E tudo que você vê em mim que não presta, sou eu mesmo. Pronto. Então pronto, Legal. né? Aqui, dentro da fala do pastor Charles também, pegando uma carona aqui, ele falou sobre pedir perdão, né? Gente, Provérbio 13, 28, ou 28, 13, fala assim, aquele que encobre as suas transgressões... 28:13. 28, 13, prosperará. jamais prosperará. Então, o primeiro erro, encobrir a transgressão. Ou seja, não reconhecer e querer prevalecer com a vida errada. Segundo, confessar. É a parte... Quem confessa espera-se que está reconhecendo o erro, né? Agora, e a terceira parte? Deixar. Então, essa parte ela é tão fundamental como a parte de reconhecer e de confessar. É você não praticar mais. O que Jesus disse para aquela mulher pecadora? Vai, eu estou te perdoando. Vai e não peques mais. Eu acho que um grande problema é a repetição de erros. Isso causa o quê? A gente causa uma doença espiritual na vida da igreja. Né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11 a respeito de a pessoa até mesmo participar da ceia do Senhor indignamente. Ou seja, ele fala assim, examine-se cada um a si mesmo. Então, não é que, eu costumo sempre dizer quando eu vou celebrar uma ceia, que a questão não é porque você pecou que você vai deixar de participar da ceia. A questão é, você está vivendo em pecado. Você não se posicionou diante do pecado. O pecado para você está tudo bem, não está te ofendendo. Então, eu falo abertamente. Então, irmão ou irmã, não participe porque isso não vai ser bênção na sua vida. Então, se posicione, confesse e peça a Deus misericórdia para Ele transformar a nossa forma de pensar, de falar e de agir. E já aconteceu o caso na igreja da pessoa querer conversar comigo, e é uma pessoa que tem um temperamento um pouco mais complicado, e eu falei assim, olha, nesse momento eu não quero conversar com você. Mas você é o pastor? Eu falei, exatamente porque eu sou o pastor, nós não podemos conversar nesse momento. Nós vamos conversar mais pra frente. Nesse momento a nossa conversa não vai ser uma conversa produtiva. Então tem hora que você tem que reconhecer. Se o momento não é adequado, nós vamos conversar sobre isso sim, mas outro dia, outra hora a gente vai sentar e vai conversar. Nós precisamos ter uma conversa. Eu acho da mesma forma. Se eu tiver nervoso com a pessoa, eu nunca chamo a pessoa para conversar. Isso aí. Eu espero acalmar primeiro, porque se ela estiver nervosa também, pronto. Então, se eu tiver calma e a pessoa estiver nervosa, aí dá pra tolerar. Agora, se eu também já tô nervoso, então nunca é bom a gente... Você tá com trauma, você tá com ressentimento. Com raiva, com ressentimento, a palavra que eu queria era essa. Você tá com ressentimento daquela pessoa, não conversa agora não. Ah, não, mas tem que conversar rápido para resolver. Não é assim que funciona. Uhum. É aquilo que a gente estava falando há meia hora atrás. Tem hora de calar, tem hora de falar. Então, não é que você vai deixar de falar, mas tem um momento certo, porque talvez você vai deixar escapar alguma coisa do seu coração, vai sair pela boca, você vai ferir a pessoa mais do que consertar as coisas. Então, tem hora que é bom você se acalmar primeiro, é bom você ter um pouco de paciência primeiro, mesmo que a pessoa esteja ali naquela situação, acalma o coração e depois chama para conversar. Vai ter muito mais bonança, vamos dizer assim, desta forma, do que se você partir para o confronto daquele momento ali. Tem uma passagem em Provérbios que diz que a palavra dita na hora certa é como salva de ouro. Pois é. Não é? A palavra dita na hora certa, ela é cura. Ela vai trazer essa alto. O segredo é a hora certa. A hora certa. A hora E certa. quem mostra pra gente a hora certa? O Espírito Santo. Isso. Ele é a chave.
E outra, de acordo com o BO também, né, pastor? Ué. Porque tem o BO pequeno e o BO grande, né? Tem BO que você tem que orar e jejuar uma semana. Tem BO que você até ri, né? Aí você pode conversar que você tá tranquilo, mas tem BO que aquilo entrou pro coração, você tem que ter a paciência. Não pode... Achei, gente, peraí, é Provérbios 25:11 que vai falar sobre a palavra dita na hora certa. Deixa eu pegar aqui pra gente aproveitar. Diz assim, ó. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada no tempo oportuno. É isso aí. Se a gente aprender a comunicar... E nós temos que melhorar muito nossa comunicação, Todo né, dia. gente? Todo dia a gente tem que melhorar. Eu acho que 99% dos nossos conflitos, Tony, é porque nós temos problema de comunicação muito sério. O receptor e o emissor, às vezes, não estão na mesma sintonia. Verdade. Já que nós estamos na rádio. É. E as provocações, né? O que o diabo quer é ver o circo pegar fogo, né? Se a gente não se preparar para provocações, isso aí vai acontecer na nossa casa, no trabalho, vai acontecer na igreja, né? O pior é quando acontece lá na frente do altar, né? Você tá lá... Irmão, tem dia que o capeta manda um irmão, você tá ali pregando, o irmão vai tirando sua paciência, o varão, a varoa. Ué, isso acontece no bairro de Lourdes? Começa a falar, de vez em quando No Turmalina isso acontece? É, rapaz, pensei que era só na ilha. Não. Ah, E tá. aí você vai ter que ter... Semana passada eu tô lá pregando, então, irmão, igual um cabrito. E eu dava aquela olhadinha assim, e eu pregando, e o irmão é igual um cabrito, incomodando o irmão do lado. Aí não aguentei, não. Aí só deu uma dica e falou, irmão, o chiclete tá me incomodando. Só que eu falo assim, só nas entrelinhas, eu não paro, a pessoa já entende logo, e já fechou a boca, se engoliu no seio, mas parou com a mascação. Mas tem hora que é complicado, irmão. Você tem que agir com muita paciência e é todo dia. Todo dia, não tem jeito não. E a moral que fica aí, para quem está do outro lado, bem-aventurados pacificadores. Então nós temos um Espírito de Deus, o Espírito Santo, que ele é a fonte de paz no nosso coração. E a gente não só tem paz porque está tudo do jeito que a gente quer, não. Ele produz paz, mesmo quando as circunstâncias são contrárias àquilo que a gente tanto deseja. Então fica essa lição aí, Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores, não quem provoca contenda. Quem gosta de contenda é o diabo, né? Já começou no céu e faz isso muito bem aqui na terra, mas nós somos pacificadores. E nesse período agora dá pra ser paciente? Período agora de campanha? Agora que a gente tem que ser paciente. Tem que ouvir mentira. Eu já calado. treinei minha paciência hoje cedo, rapaz. Agora que tem que ter paciência. pastor E apesar Charles? que você tem que... Eu sou assim, dependendo do tipo da ideologia da pessoa, eu nem perco meu tempo de discutir, porque é aquilo, você sabe que aquilo não vai entrar, a síndrome do jumento já entrou, então eu não perco o tempo de discutir. Pode falar comigo o que quiser, que eu não vou discutir, porque não vai adiantar, é pérolas aos porcos. Não adianta eu querer brigar com a pessoa já tá com aquela mente cauterizada naquela situação ali. Eu não discuto. Não adianta. É um atleticano querendo discutir com o cruzeirense. O cruzeirense não vai deixar de ser cruzeirense, o atleticano não vai deixar de ser atleticano. E às vezes eu brinco lá na igreja, tem uns cruzeirenses, eu sou atleticano, mas não passa da brincadeira, porque a gente sabe que aquilo ali está definido e pronto, não pode partir para o outro lado. Então tem coisas que você não pode responder, que não vai adiantar. Você está perdendo seu tempo, você vai perder sua paciência. Então, dependendo da situação, é melhor não discutir, deixar para lá, principalmente nesse tempo. Agora, você está num campo de ideias, onde você vê que a pessoa ela é uma pessoa inteligente, que dá para discutir no campo das ideias, vale a pena você mostrar para ela que existe um caminho, apresenta para ela um caminho e tá tudo bem. E lembrando aí, né, que eleição de 4 em 4 anos, você troca a família, você não troca de 4 em 4 anos. Na verdade, a eleição é 2 anos. Né? Então... Seja mais inteligente aí, porque você não vai trocar sua família, né? E é aquilo que o pastor Milovan falou, eu acho que tudo tem seu lugar, tem seu ambiente, só não estraga os almoços, os momentos em família para discutir isso, não. Vai falar da salvação, da volta de Cristo que tá aí, ó, os sinais estão aí, né? E vamos focar nas coisas que são do alto. O problema maior também é quando isso entra na família, né? Quando a família, você encontra pessoas na igreja que
tem problema de relacionamento com a família. Briga com um parente. Gente, corta fala relações. mal. Então, se a pessoa não consegue viver bem com a família, com quem que ela vai com viver? quem, né? Tem jeito. E a família é nosso campo de treinamento, né? Eu também acho, viu, Tony? A gente brigar por causa de política, moço, tá dividindo família. Falei, povo de Deus, nós somos lavados no sangue de um cordeiro, né? Não precisa brigar. Nós não precisamos brigar, não. Aquilo que o pastor Milovan falou, se é uma roda, né, onde tem gente inteligente, que sabe ouvir, que sabe discutir, trocar ideias. Beleza. Vocês como pastores, então, vocês já viram dentro da igreja ter esse problema nesse período? Como membro de igreja? Já perdi membro de igreja por isso. Já vi, Rapaz, sim, isso é normal. Aí o velho homem tá aflorado com a força. E às vezes eu gosto de rir porque eu já aprendi a levar na esportiva. Não adianta discutir, irmão. Não adianta discutir. Agora, ó, se defendesse o evangelho e o reino de Deus, Né? Como defende ideologia partidária, o time do coração, rapaz, a igreja estava super lotada. Tava, com certeza. Né? Em relação à política também, eu acho que o que a igreja está precisando fazer mais é orar, gente. Cadê o povo que jejuava pelas eleições? Cadê o Brasil que fazia 30 dias de oração? Cadê? Cadê as pessoas orando na rua? Que tem que orar muito, muito. Então nós estamos tornando... Mas não é só orar, né? Tem Então que nós escolher nos tornamos ativos demais na questão de fazer política, porque a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos governantes. Você não vê os apóstolos lá batendo de frente com... A não ser quando os políticos tentam impedir eles de fazerem a obra de Deus. Mas então a nossa principal ferramenta, arma, contra o mal que está no coração, a ganância, né, a prepotência do coração dos nossos governantes, é exatamente a nossa oração. Imagine se pastor Charles, se toda a igreja do Brasil se unisse para orar pelo Brasil. E o Milovan falou um negócio que é sério, né? Que eu também acho o seguinte, a grande ideia aí é, você que está do outro lado, entre no site dos partidos, vai conhecer o que os partidos acreditam, o que eles A defendem. ideologia dele. Porque o voto não é do candidato, é do partido. Vai no seu candidato, vê o Isso. que ele que tem votado lá nas sessões lá. Exatamente. Né? Quais as PLs que ele vota aprovando, não é verdade? E a oração constante, né? Pra gente, não é só orar, o Milovan falou um negócio, tem que orar e tem que saber Sim, também. mas o escolher, problema é que, né? no meu ponto de vista, a gente está querendo... Não tá orando, Tá né? ativando, tá sendo mais ativo do que orando. Porque orando tá É, certo. então, É isso aí mesmo. quando eu me converti, eu vi a igreja na rua orando pelas eleições. O falecido pastor Edivaldo, né, tantas pessoas promoviam aqui em Valadares mesmo. Né, vamos orar, falta 30 dias para a eleição, vamos jejuar por isso. Cadê? Voltemos à origem. Vou ter que dar um minutinho para cada um. Pastor Gilmar já está ali, visita ao seu lar ao vivo. Queridos, 1 minuto para cada um, Deus abençoa. Gente, olha, um grande abraço, obrigado pelo convite, que bom ver o Milovan, ver o pastor Elias também, né? Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente continue firme no propósito de servi-lo, tá? Nós somos ali da Igreja Batista Shalom, na Ilha dos Araújos, cultos toda quarta, todo domingo, tô logo depois da creche da ilha, vai ser fácil você encontrar com a gente. Escola Dominical às 9 da manhã e culto 19h30. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Muito bem. Pastor Elias, Deus abençoa também. Obrigado pelo convite à Rádio 104, que prazer, que honra poder rever, né, esses pastores abençoados aqui, homens de Deus, e ver o Tony também, né? Tony é sempre essa figura. O Tony é tranquilo, né? Tony é figurinha. O Tony é tranquilo, é Voz paciente. terapêutica. Que bênção. Nossa, se ficar nervoso, é só lembrar da voz do É Tony. o Tony. Então, tranquilo. É igual a harpa de Davi, né? Um abraço para minha esposa, pastora Hilda, meu filho Pedro Henrique, a igreja congregacional do bairro Santa Terezinha, a igreja congregacional do bairro Atalaia. Nós agora estamos pastoreando essas duas igrejas. Muita correria, mas eu mando um abraço para todos os irmãos e que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê paciência para ter bom relacionamento com Deus e com o seu próximo. Nossos cultos, quarta-feira, 19h30, estamos ali, rua... O que foi, Bruno? Rua São Luís, 132, bairro Santa Terezinha, 19h30. No domingo, 8h30 da manhã, uma escola
poderosa, escola bíblica dominical, 8h30 da manhã e 19h30, culto de adoração e pregação da palavra de Deus. Rua São Luís, 132, bairro Santa Terezinha. Amém. Milovan. Um abraço, satisfação rever, principalmente você, Tony, pastor Charles, esse amigão aqui, pastor Tamo junto. Elias Bernardo. E um abraço a todos que nos acompanham, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Milovan Lima, Elias Bernardo e Charles Smith. Esse foi mais um debate. Volta semana que vem com a graça de Deus.